conhecimento. Nós sabemos que a salvação não é produzida pela capacidade humana, que a salvação ela não é fruto dos nossos feitos, dos nossos méritos. A salvação não é meritória por parte do homem, porque o homem não tem a capacidade de ser salvo pelo seu próprio esforço. A salvação é uma dádiva, é um presente Glória a de Deus. Deus. E por isso que Paulo faz questão de escrever tanto aos romanos como à igreja de Éfeso para explicar o que muitos não tinham entendido e o que muitos até hoje não entenderam, que a salvação se obtém unicamente pela fé e que as obras não é o resultado, as obras não é a causa da salvação, as obras é o resultado da salvação. A causa da salvação é o sacrifício de Jesus no madeiro da cruz. Ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele diz que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Então, se nós estávamos mortos, não tínhamos capacidade nenhuma de ser salvos, a menos que fôssemos ressuscitados. A menos que Jesus nos presenteasse com esse privilégio. E aqui diz assim, ó: e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós antes andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo o que este mundo faz, segundo o príncipe das potestades, ou seja, o diabo, o príncipe das potestades do ar, o príncipe dos demônios. É ele quem rege esse mundo no pecado. É ele quem leva as pessoas à prostituição, à bebedice, ao adultério, ao homicídio, a todo tipo de malicências, todo tipo de transgressão, todo tipo de iniquidade é produzido por força dos espíritos que operam nos filhos da desobediência. E ele diz mais aqui, ó: entre os quais todos nós também antes andávamos, como os outros também. Antes de fazermos um concerto com Deus, nós obedecíamos os nossos pensamentos, nós obedecíamos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas cobiças. E por esse motivo, nós fazíamos a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira. Por que ele diz por natureza? Está falando do pecado original, que todo homem já está perdido em si mesmo, por causa do pecado que foi cometido lá no Éden. O homem caiu no Éden, e o pecado de Adão comprometeu toda a natureza, comprometeu todo o homem, todo o universo foi atingido com o pecado de Adão. E no homem já está em si a condenação. O homem já está perdido por natureza, não tem salvação para nenhum homem fora de Jesus. Ele pode ser bom, ele pode ter uma boa índole, ele pode ser uma pessoa amorosa, ele pode fazer o bem às pessoas, mas ele não tem a capacidade de impedir que a sua alma vá para o inferno. Ele não tem condição de, através dos seus feitos, apagar a sua transgressão. Ele não tem capacidade de ressuscitar a alma que está morta. Ele não tem capacidade de chegar a Deus, porque o caminho de volta para o Pai é Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Éramos por natureza, ou seja, a criança já nasce destinada ao inferno. Enquanto ela não conhece a idade da razão, é como uma criança que cometeu um crime e não pode ser presa porque é de menor, mas ela está ali até completar a idade, né? Então, enquanto ela não completa a idade, ela não vai, mas ela não está debaixo da culpa. A mesma coisa é a criança. Ela não está condenada na sua idade antes de conhecer, de entender. Mas quando ela chegar ao conhecimento, o seu pecado, mesmo de criança, será contado quando chegar a idade da razão. Então, a criança, quando completa 12 anos de idade e chega à idade
da adolescência, ela passa a ser culpada por tudo que ela praticou ainda quando criança, ainda quando menor, porque ela nasceu em pecado, como está escrito que em pecado, né, fomos criados, fomos formados, já nascemos com a natureza pecaminosa em nós e precisamos receber uma nova natureza, que é a natureza espiritual por meio de Jesus Cristo. Isso é uma coisa que muitas pessoas talvez não entendam ou até não acreditem. As pessoas às vezes muito pouco ouvem sobre o pecado original. As pessoas acham que que elas estão condenadas porque elas pecam diariamente. Isso ajuda, isso acumula mais ainda a sua culpa. Mas o homem, por natureza, já está perdido. Ele precisa nascer de novo. E foi isso que Jesus falou a Nicodemos. Foi isso que Jesus falou a homens religiosos da sua época. Eles eram religiosos. Eles faziam o que a lei mandava. Mas Jesus disse, necessário é nascer de novo. Reconhecer Jesus como Salvador. E ele diz aqui, olha, que nós éramos filho da ira. Como filho da ira? Todo homem, por natureza, antes de fazer um concerto com Jesus, ele é filho da ira. E que ira é essa? A ira futura, destinado ao inferno, ao lago de fogo, à condenação, ao juízo final. Ele é filho da ira, ou seja, a ira de Deus está sobre ele. Ele está debaixo do jugo. Mas a partir do momento que ele aceita Jesus, faz uma aliança com Jesus, acontece a justificação. Ele passa a receber a justiça de Cristo sobre ele. E os pecados dele passam para Jesus. Jesus toma os pecados dele para si. Jesus fez isso na cruz. E quando nós aceitamos o Senhor, quando se convertemos de todo o coração, os nossos pecados passam a ser transferidos para Jesus e a sua justiça passa a ser transferida para nós. Ele diz aqui, olha, éramos por natureza filhos da ira como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então ele está dizendo que o Senhor ele é tão rico em misericórdia que ele nos amou ainda, nós ainda em pecado. Né? A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, dando Jesus para morrer por nós. Então essa é a prova de que Deus nos ama. Nós não precisamos de um carro, de uma casa, de uma boa conta. Nós não precisamos de um casamento. Nós não precisamos de qualquer coisa que buscamos para que Deus nos dê, para que nós tenhamos a prova de que Ele nos ama. Não precisamos de nada disso. Tudo que nós precisamos como prova de que Deus nos ama é entender que Jesus, morreu na cruz por nós. Então, qualquer mais coisa que recebemos é lucro, é algo que recebemos extra, mas não que nós viéssemos precisar disso para crer que Jesus nos ama. A prova de que Deus nos ama é que Ele enviou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a prova de que Deus nos ama. Ele deu seu Filho por nós. Então nós já temos a certeza de que Ele nos ama, agora precisamos provar que amamos a Ele também. E ele diz aqui assim, olha, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele diz que nós estamos sentados com o Senhor em lugares celestiais. Nós estamos aqui na terra, literalmente falando, Jesus está entronado. Mas a Bíblia diz que nós estamos como que sentados com Ele. Por quê? Porque embora Jesus esteja sentado no trono, Ele está nos contemplando, cuidando de nós, olhando para nós, nos livrando, nos dando auxílio, como se estivéssemos com Ele já lá. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus não está lá no trono com os olhos fechados. Jesus está no trono olhando
para nós e intercedendo por nós. Nós estamos lá com Ele, na sua memória. O Senhor está conosco. Nós estamos com o Senhor. A Bíblia diz que quando nós fazemos aliança com Cristo,